Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, boa noite. Como sempre, na alegria habitual, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça na sua paz e no seu imenso amor. Ficamos muito felizes de estarmos aqui, uma vez mais, cumprindo com o nosso dever, com o nosso dever de esclarecer, com o nosso dever de consolar e com o nosso dever de sermos intermediários da equipe espiritual no sustento emocional, físico e também espiritual de muitas pessoas que todo domingo acompanham as nossas transmissões. Muito obrigado por você estar conosco. Que Jesus possa nos fortalecer e nos abençoar sempre. Muito bem, nós vamos aqui, como de hábito fazemos, hoje vamos ler mais uma vez um capítulo do livro Saúde Plena, que é de autoria do nosso querido José de Moraes. Após a leitura do livro, nós vamos fazer também a nossa habitual prece e em seguida vamos para o tema da noite, para o tema deste domingo, em seguida a leitura do Evangelho e logo em seguida a finalização do nosso tratamento. Desde já, desejamos a todos um excelente, um maravilhoso tratamento. Nós abrimos aqui hoje no capítulo 17, evite o excesso de exposição. Diz o autor espiritual: você tem uma saúde plena? Você tem uma vida plena? Você já experimenta a plenitude de se reconhecer imortal? Que bom! Então sugiro algo. Não tenha a preocupação de fazer propaganda da sua felicidade. Mesmo porque, quase sempre, quem faz muito alarde da própria felicidade não é tão feliz assim. Na atualidade, a tecnologia que o homem tem à sua disposição é algo fantástico. Todavia, cuidado com os excessos. Ter amigos no Face é bom. Ter amigos que convivem com você é melhor ainda. Ter seguidores no Instagram é divertido. Seguir Jesus é mais lucrativo, sob o ponto de vista espiritual. Evitar enviar mensagens no WhatsApp agiliza a vida. Marcar o encontro para falar pessoalmente é mais prazeroso. Nada de errado em navegar na internet. Navegar na leitura de um bom livro é melhor ainda. O problema é que, salvo exceções, enquanto o homem permanece imerso no mundo virtual, esquece-se de viver o mundo real. E nesse mundo real, é bom que não esqueçamos. Não podemos deletar quem não pensa como nós. Seguir alguém só porque ele é famoso significa perda de tempo. Não é possível bloquear alguém só porque falou mal de nós. Meu filho, sempre que possível, se desligue, ou seja, desligue o celular, mesmo porque a vida dos outros não é problema seu. Naturalmente, você faz o que quiser da sua vida, mas o excesso de exposição mais atrapalha do que ajuda. Pense nisso. Está aí a mensagem do nosso querido e amigo, como ele mesmo se intitula, José de Moraes. Que a gente avalie muito bem isso, né? Nesse tempo das redes sociais, onde todos, quase que o tempo todo, estão aí nos seus celulares, estão navegando pela internet. É bom que a gente tenha esse cuidado, é bom que a gente observe o quanto de tempo e em que estamos utilizando o tempo quando nos referimos às redes sociais, quando nos referimos à internet. Pensemos sobre isso. Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos que estão nos acompanhando
que nesse momento você também aí na sua casa faça a sua prece. Você pode nos acompanhar na nossa oração e apenas ir ouvindo e absorvendo as palavras, mas você também pode, inspirado aqui por esse momento de conexão com o Pai, fazer a sua prece, do jeito que você sabe, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. O importante é que nesse momento haja bastante fidelidade na oração, bastante qualidade vibracional na oração, para que a sua prece atinja o objetivo. Senhor e Mestre Jesus, rogamos a Ti a proteção, o amparo, o auxílio que necessitamos para a nossa melhora íntima. Que possamos, Senhor, nesta busca incessante da própria paz, da felicidade e da saúde, termos a sabedoria, a habilidade, a capacidade de identificarmos as nossas mazelas morais, para que elas não venham ao longo do tempo, entre uma encarnação e outra, ou na mesma encarnação, nos gerar enfermidades no corpo físico. Saibamos, Senhor, observar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, para que a nossa conduta possa contribuir com a nossa saúde. E desta forma, nós te solicitamos ao Senhor, que é médico das nossas almas. Cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, nesta busca. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, a fim que não venhamos a desistir, a marcar passo, a tomar caminhos tortuosos e perdermos a nossa possibilidade de evolução. Amigo e mestre, fica conosco, que os teus mensageiros amigos possam nos auxiliar nas nossas necessidades, para que fiquemos melhor e, estando melhores, possamos fazer mais para quem precisa. Que assim seja. Vez ou outra, nós gostamos muito de garimpar em muitas obras diferentes, frases, ensinamentos que vêm nos trazer reflexões profundas. Já fizemos, por exemplo, há algum tempo atrás, uma garimpagem nas obras do amigo espiritual José Mário, que tem vários livros, vários não, se não me falha a memória, 2 obras, editadas pela editora do Fo, e que ele fala de vários temas diferentes, fala principalmente de relacionamentos, e nós fizemos uma abordagem, fizemos aí dividido, se não me falha a memória, começamos numa sexta, que nós também transmitimos, e terminamos, concluímos num domingo, que a gente faz aqui a live. E hoje nós gostaríamos de trazer para a reflexão algumas frases, alguns ensinamentos que nós garimpamos nas obras literárias do espírito de Hermance Dufour. Espírito este
que nós temos um carinho e um respeito muito grande, que eu particularmente tenho um respeito muito grande, porque por dois motivos. Primeiro, porque quando eu tive contato com as obras deste espírito, as obras então citadas me ajudaram muito a encontrar-me comigo mesmo. Embora a gente saiba que Jesus é a nossa base, que Allan Kardec com o Pentateuco é a outra base, que as obras de Chico Xavier, como um todo, pode ser considerada a nossa terceira base, não podemos deixar de observar que muitas obras literárias lançadas mais recentemente acabam nos ajudando muito nesse tema, neste assunto, reforma íntima, melhoria interior, assim por diante. Desta forma, nós trouxemos hoje algumas reflexões de alguns ensinamentos desta autora espiritual. Eu separei aqui 17 frases, 17 colocações que estão espalhadas aí dos seus livros, não de um livro específico. E provavelmente nós não vamos terminar hoje, mas não há problema algum. Nós vamos aqui controlando o horário e eu convido a você a refletir junto comigo sobre essas frases e, para além da reflexão, que a gente possa também se colocar naquela reflexão. Entender que aquela frase, aquele ensinamento, poderia muito bem estar sendo direcionado da autora espiritual para nós, na nossa individualidade. Que aí é o segundo motivo pelo qual nós gostamos muito desta autora espiritual. De um momento muito difícil da minha existência física atual, com sérios problemas emocionais, um período difícil que eu vivi, e num desdobramento através do sono. Antes, nós tomamos o contato com as obras de Hermance Dufour, antes do trabalho com o Dr. Klaus, mas nesta época, que eu vou citar agora, destas lutas, já tínhamos aí a presença amiga de Dr. Klaus, e eu não sei por que o motivo, já que esse espírito não faz parte do grupo que atua aqui no nosso caminho de Damasco, mas a bem da verdade é que aquela noite foi o espírito que dialogou comigo, que conversou comigo, que deu algumas orientações que foram fundamentais na minha vida. Muito bem. Feita as explicações, vamos lá, vamos para as nossas reflexões. Me acompanha aí, porque à medida que vocês vão me acompanhando, como vocês sabem, o tratamento vai sendo feito. Vamos para a primeira frase. É uma conduta sadia aceitar a realidade dos acontecimentos e das pessoas, evitando esforço improdutivo de querer mudar o que não está ao seu alcance. Olha só a simplicidade desta frase, mas ao mesmo tempo o quanto é difícil uma postura da nossa parte no sentido de agir desta forma. Porque a autora espiritual, ela nos alerta que é um esforço improdutivo, que nós não vamos atingir o objetivo quando queremos mudar as coisas e mudar as pessoas, determinadas coisas, e todas as pessoas. E eu digo determinadas coisas porque, obviamente, muitas situações podem ser alteradas, podem ser mudadas a partir da nossa ação, a partir da nossa tomada de decisão. Outras, nem tanto. Ou outras ainda, impossível. Então, nós precisamos, primeiramente falando das pessoas, compreender de uma vez por todas que ninguém muda ninguém. E também entendermos
que há determinadas situações que são como são. Outro dia uma pessoa me dizia assim, mas eu não aceito, eu não concordo, eu acho que não está certo nós termos várias reencarnações e não nos lembrarmos do que nós fizemos na encarnação passada. Eu acho isso um absurdo. Eu disse, olha, muito fácil. O senhor marque uma audiência com Deus, né? Eu não sei em que fórum o senhor vai conseguir isso, mas quando o senhor descobrir, o senhor marque uma audiência com Deus e faça a sua reclamação. Contrate um bom advogado e reclame com Deus que você está descontente. E eu brinquei com ele, porque realmente ele estava gastando uma energia imensa num esforço improdutivo. Porque, de fato, as leis que são criadas, elas estão aí. Elas são incorruptíveis, elas são imutáveis e elas vigoram, influenciando a nossa vida. Não há o que fazer. Sendo assim, então, precisamos aceitar, e a autor espiritual começa dizendo isso, precisamos aceitar, é uma conduta sadia a aceitar a realidade dos acontecimentos e das pessoas, evitando justamente esse esforço improdutivo. Está aí a primeira reflexão. Vamos para a próxima. Os sofrimentos da vida são maiores quando você se culpa e não se oferece um tratamento de bondade, porque dessa atitude nasce um sentimento corrosivo de desvalor pessoal. Olha que profundidade, eu vou repetir. Os sofrimentos da vida são maiores, ou seja, sofrer, ter aflição, faz parte da vida. Mas os sofrimentos da vida são maiores quando você se culpa. E ao se culpar, o que é que você faz? Você não oferece a você mesmo um tratamento de bondade. Porque dessa atitude, diz o autor espiritual, nasce um sentimento corrosivo, destrutivo, de desvalor pessoal. Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão de valorização da nossa personalidade, de valorização da nossa conduta, entendendo que nós não somos tudo aquilo que achamos, mas também não somos tão pouco como imaginamos. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu lembrava a ela que quando nós pensamos só em nós, isso é egoísmo. Quando nós pensamos só nos outros, isso é autoabandono. Mas quando nós pensamos em nós e nos outros, isso é autoamor. Pensar no sentido de ajudar, no sentido de se preocupar. Então, nós precisamos ter este equilíbrio. Essa culpabilidade que nos empurra para o remorso, ela realmente não é bem-vinda, porque não vai nos ajudar em absolutamente nada. Vamos para a próxima. Não abandone a sua família para exercer o auto-amor. Abandone a doença das suas expectativas para com eles e as deles para com você. Esta frase nós utilizamos, quem assistiu, nós utilizamos em uma das sextas-feiras, se não me falha a memória, quando fizemos a abordagem da lei de sociedade. E lá nós explicamos, pegando um pouco daquilo que nós falamos, que eu posso me amar e também amar os parentes difíceis, os parentes complicados. O que eu não posso é ultrapassar determinados limites. O que eu não posso é carregar o outro nas costas. O que eu não posso é viver em função da expectativa do outro. O que eu não posso é querer salvar o outro. O que eu não posso,
como disse a frase anterior, é querer fazer esse esforço improdutivo de mudar a outra pessoa. Aí é quando eu começo a me adoecer. Para podermos evoluir, a ideia não é nos isolarmos. Há pessoas que se isolam para meditar. Me parece que seria muito mais produtivo ele se isolar, entre aspas, no meio da multidão. Que tal você se isolar do mundo no meio de uma favela? Que tal você se isolar fazendo a caridade? Que tal você se isolar e caminhando com Jesus, ir por meio da multidão aflita? Porque, afinal de contas, foi isso que Jesus fez. Quando observamos a vida de Chico Xavier, ao contrário disso, desse isolamento como um caminho para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque Chico fez totalmente o contrário disso. Ele esteve no meio do povo o tempo todo, auxiliando no que ele podia, da forma que conseguia. Então, você pode amar-se e amar a sua família, sem a necessidade do afastamento. Parêntese, há casos em que a dificuldade imposta pelo outro não lhe permite ir além, não lhe permite a convivência. Aí é diferente. Quando a relação não há mais aquela sintonia, quando todas as tentativas de ajuste, de melhoria na relação foram tomadas sem um resultado esperado, então aí é o momento de cada qual seguir o seu caminho ou de nós afastarmos-nos um pouco para que nós não nos comprometamos ainda mais. Vamos para a próxima frase. É muito fácil desacreditar e escolher a pior parte do outro. Essa é a marca do impulso coletivo. Quer dizer, é o que as pessoas mais habitualmente fazem, identificar a pior parte da outra pessoa. E a gente se esquece que todos nós temos uma pior parte. Como já disseram muitos estudiosos do comportamento humano, a nossa sombra, ela existe. E ela existe em todos nós. Não há ninguém que escape a esta realidade de viver em si mesmo, no seu interior, uma dualidade, sombra e luz. Então é óbvio que a partir do momento que eu tenho o meu sombrio, que eu tenho as minhas dificuldades, e eu espero, perdão, e eu espero que as pessoas enxerguem em mim o meu melhor e não o meu pior, eu também tenho que fazer um esforço nesse sentido para enxergar o melhor do outro, compreendendo as suas falhas, compreendendo as suas atitudes infelizes, tentando entender o porquê daquela postura. Então, é extraordinária esta frase. O impulso da coletividade, o impulso da maioria das pessoas, sem dúvida alguma, é apontar o dedo, mas o comportamento verdadeiro de um verdadeiro cristão deverá ser olhar para o lado bom. Permitam-me um exemplo pessoal. Às vezes, como profissional, como psicoterapeuta, como psicanalista, nós atendemos pessoas que, a princípio, quando elas apresentam a sua narrativa, quando elas apresentam de forma sincera, honesta, o jeito de serem, isso gera, a princípio, em muitas pessoas, em relação a muitas pessoas, uma certa antipatia, um certo incômodo, porque você vai encontrar ali pessoas narcisistas, extremamente egoístas, melindrosas, ingratas, que cometeram erros gravíssimos. E aí, quem está do outro lado, na condição de terapeuta, na condição daquele que vai ajudar,
precisa fazer um esforço para enxergar justamente o lado bom daquela pessoa, as suas características positivas, as suas qualidades, embora os defeitos ainda estejam ali presentes. Isso nos ajuda muito a acreditar no ser humano e não desacreditar. Porque se a gente vai para este caminho de desacreditar no ser humano, é uma pena, porque a gente acaba cansando da caridade, a gente acaba se afastando da convivência, a gente acaba querendo viver num mundo só nosso, e aí no mundo egoísta, porque nós precisamos nos relacionar. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Vamos lá para a próxima frase. Quando você necessita estar rodeado de pessoas o tempo todo e se sente muito mal quando está só, isso pode estar acontecendo porque você ainda não é uma boa companhia para si mesmo. Olha só, temos trabalhado muito com as pessoas a questão da solidão. A solidão não é necessariamente uma coisa ruim. Estar só, por opção, por escolha, não tem nada de negativo. Nós escolhemos estar só porque acreditamos ser uma boa companhia para nós mesmos. E se somos uma boa companhia para nós mesmos, que maravilha! Estar necessitando das pessoas o tempo todo, aí é um indício de tópicos que nós já estudamos. É um indício de carência, de dependência afetiva, que não faz mal para ninguém. Está bem? Precisamos pensar nisso. Até ouvi uma frase, ainda outro dia, ela está aqui salva no... Lembrei dela porque ainda hoje eu estava aqui vendo essa frase e estava encaminhando para algumas pessoas. O autor da frase disse assim: guarde isso para a sua vida. Existem pessoas que vão gostar de você. E existem pessoas que vão te odiar, mesmo você sendo a melhor pessoa do mundo. Não se culpe quando fulano achar que você é chato ou metido. As pessoas podem achar o que quiser. Isso não muda quem você é. Simples, né? Simples, mas fantástica. Fantástica. É isso daí. É isso daí. Vamos lá para a próxima. Essa próxima frase, esse próximo ensinamento, tem muito a ver com carência, tem muito a ver com dificuldade de se enxergar, tem muito a ver com a dificuldade de admitir-se quem se é. Diz assim: pessoas com pouca estima, ou seja, com baixa autoestima, sentem muita necessidade de alardear, ou seja, de fazer propaganda do conhecimento como expressão máxima e pontual da verdade. O conhecimento, a intelectualidade, muitas vezes ela aparece, ela surge na nossa vida como uma forma de camuflagem, como uma forma de nos escondermos intimamente, de não deixarmos transparecer quem somos de verdade. Estamos, às vezes, demonstrando conhecimento, evolução intelectual, no intuito de que esse movimento forme uma cortina de fumaça para que as pessoas não enxerguem, não vejam o quanto ainda moralmente somos comprometidos. E é um erro, é um equívoco que com certeza poderá e irá nos fazer muito mal. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá certo? Nós vamos aqui para mais duas frases. Deixa eu ver aqui o meu horário. Tá legal, estamos dentro do horário. Nós vamos aqui para mais duas frases. Em algum momento a gente termina o restante das frases. Eu digo em algum momento, porque embora a gente tenha uma programação aqui na nossa live, que você já conhece bem, a leitura de um livro da editora Sintonia, geralmente escolhemos um livro
da editora Sintonia, aí tem a prece, aí tem o tema, aí tem o evangelho, aí tem a conclusão, que pode ser minha, que pode ser de outro espírito, que pode ser do Dr. Cláudio. Às vezes, ocorre que um espírito se apresenta e nós temos um direcionamento diferente, e aquilo que foi programado não acontece. E os espíritos, eles agem muito livremente nestas lives de tratamento. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, em um momento qualquer, a gente dá continuidade, porque pode ser no próximo domingo, pode ser em outra situação. Vamos lá, a penúltima frase. A angústia serve para trazer você de volta a si mesmo. Quando nós estamos angustiados, precisamos nos perguntar: o que é que estamos escondendo? O que é que está nos fazendo mal? Por que estamos vivendo aquela situação? E se formos honestos, se formos sinceros, nós vamos conseguir, sem dúvida alguma, obter a resposta. Tá certo? E vamos então agora para a última frase, para a gente dar continuidade aqui ao nosso trabalho. O foco do prazer de viver é esse: a perda de quem achávamos que éramos, o falso eu. O encontro com o eu real, a busca da autenticidade. Eu vou repetir a frase. O foco do prazer de viver é esse, 2 pontos. A perda de quem achávamos que éramos, o falso eu, o encontro com o eu real, a busca da autenticidade. Pois bem, é aquilo que a gente até diz aqui com uma certa frequência. Às vezes até ficamos um pouco repetitivos. Quem sou eu? A pergunta, né, que exige uma resposta bem objetiva, que na maioria das vezes nós não temos. Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Então a gente precisa perder essa ilusão de quem achamos que somos, porque na maioria das vezes o fato é esse: nós não somos quem pensamos que somos, e aí então admitirmos as nossas condições. Somos o que somos, o que nem sempre é fácil, tá bem? Vamos lá. Vamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurado os aflitos, é o capítulo 5, o item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação. Olha, a mensagem já começa dizendo algo importantíssimo. 2 palavras aqui: calma e resignação. Ter a calma para saber o que fazer, como fazer, na hora que fazer, e a resignação de aceitar alguns acontecimentos da vida sem esquecermos que a providência divina age sempre em nosso favor. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Bom, então, assim, e aí depois os itens continuam, né? Porque o tema é a loucura e o suicídio, e aí o trecho, ele faz uma associação, né, da questão da loucura. Às vezes a pessoa que se mata, ela está enlouquecida, ela está no processo de loucura, e isso a leva
ao extermínio da própria existência. Então, o Espírito que traz a mensagem nos coloca que para nós, que já temos o conhecimento espiritual, que já sabemos e temos a convicção de que a vida continua após a morte, o suicídio torna-se aí algo sem trazer para aquele que o comete nenhuma solução, absolutamente nenhuma, já que a morte não é o fim, já que, ainda que morramos, continuamos vivos, tá certo? Então vamos pensar com carinho, pensar demoradamente nisso, tá bem? E agora então nós vamos para a mensagem final. E nessa mensagem final, a gente sempre faz o convite para que as pessoas, de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais forte, digamos assim, estabeleça o seu contato com a espiritualidade em nome do nosso Mestre Jesus. Vamos orar. Precisamos transformar as nossas vidas a tal ponto que nos tornemos focos de luz para as pessoas que ainda se encontrem com pensamentos de autodestruição. De fato, como nos orientam os espíritos superiores, o autoextermínio é impossível de acontecer. Porque desde há muito sabemos de nossa imortalidade. Sabemos que a vida está presente em toda parte. A vida pulsa sem parar. E não podemos alimentar esta ideia falsa de que, tirando a vida física, matando o corpo físico, os problemas desapareçam. Porque acontece, em verdade, o contrário. Todavia, queremos aproveitar o tema do Evangelho que foi lido para alertar sobre o descuido com a existência física, o descuido com a nossa encarnação, o descuido com a saúde, o descuido com os nossos compromissos, o descuido com a nossa responsabilidade, posturas essas que também podem nos empurrar, de certa forma, para um suicídio, ainda que seja um suicídio emocional. Também, entre aspas, se mata a pessoa que não cuida da saúde física e passa a adquirir enfermidades que não estavam na sua programação reencarnatória. Também se mata, entre aspas, quem é irresponsável ou negligente com a vida e nas ações de irresponsabilidade acabam atraindo para si mesmos
desafios difíceis de serem vencidos. Também se mata, entre aspas, novamente, aquele que se intoxica do veneno, do azedume, da raiva, da mágoa, da culpa. Porque esses sentimentos, atingindo o corpo físico, também abreviam a existência material. Faço aqui um apelo às pessoas que estão nos ouvindo para que prestem atenção na forma como conduzem a própria vida, para que não caiam nesta armadilha. O espírito, nestas condições aqui citadas por mim, podem até não serem suicidas no termo exato da palavra, mas comprometeram a própria encarnação quando não souberam conduzi-la da melhor forma possível. E antes que enlouqueçam de vez, porque o item fala da loucura e do suicídio, antes que enlouqueçam de vez, antes que a loucura de vocês ou nossa não nos faça passar algum tempo no hospital psiquiátrico, façamos o bem. Busquemos a consulta diária com o médico Jesus. E isso nos poupará de grandes problemas. Carregamos em nossa alma uma certa loucura já instalada devido aos atos infelizes do passado. E não podemos perder o controle sobre esta loucura controlável. Daí então, façamos o bem e nos aproximemos de Jesus. Eu sou apenas um espírito amigo. Agora, complementando a palavra do nosso irmão, respiremos devagar, tranquilizemos ainda mais o nosso corpo, respiremos em profundidade, rogamos aos bons espíritos que nos ajudem, a fim de que consigamos melhorar. Se é uma dor, que a dor diminua. Se é uma inflamação, uma infecção, que ela cesse. Se é um incômodo espiritual, que os benfeitores possam conduzir o irmão menos feliz que está perto de nós para o mundo espiritual. Caso trate-se de um problema emocional, que a presença dos amigos, o passe, a limpeza, a energia, possa ajudar-nos a restaurar o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade. Sintamos o envolvimento da equipe espiritual, percebamos o carinho que nos é dispensado nesta hora, agradecidos à espiritualidade pelo bem recebido, pelo envolvimento.
E continuamos serenos e determinados na construção de uma pessoa melhor, de um espírito mais consciente das suas dificuldades. Que Jesus, esse médico de nossas almas, conforte-nos na sua imensa e na sua inesgotável paz. Desejamos a todos um ótimo início de semana, com muita saúde. Que assim seja.